boa noite. Beck, tudo bem? Boa noite, Diego, tudo bom? Obrigado por estar aqui com a gente, valeu. Boa noite a todos que estão chegando nessa nossa live. Boa noite, Mariana, boa noite, Michele. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Vamos falar de empreendedorismo. Mariana, tudo bem? Boa noite, Estúdio Beleza, tudo bom? WFS Estúdio Beleza, WF Estúdio Beleza, né? Dalvin, Nilza, boa noite, Luiz Vitor, grande Luiz Vitor, grande Anderson Miller. E agora eu fiquei até, ó, chegou meu mestre aqui em Instagram, agora eu fiquei. Diana, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí, pessoal. Vamos falar um pouquinho de empreendedorismo hoje. Vamos bater um papo, entender aí o que é todo esse movimento, todas essas tendências, tudo isso que está acontecendo com a gente aí, né? O que isso pode mudar, né? Trazer de novas tendências, o que é passageiro e o que veio para ficar, né? Então vamos chegando aí, pode ser chegando, pegando a cadeirinha que está ali no fundo, pode tomando café, tem café ali na mesinha do lado. Fiquem à vontade que 2 minutinhos a gente começa. Deixa entrar mais algumas pessoas aqui e a gente já começa nosso bate-papo aqui de hoje. Fiquem muito à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem. Como todos sabem, temos apenas 59 minutos para poder fazer nossa live. Então, perguntas que ficarem para depois eu vou dar uma olhada. A gente dá um jeito de fazer uma gravação posterior para a gente poder trocar figurinhas, enfim, conversar, né, e fazer essa devolutiva das perguntas que a gente não conseguiu observar por aqui, tá? Eu vou tentar ir acompanhando junto com vocês as perguntas que forem surgindo aqui e a gente vai tentando esclarecer uma por uma aqui de vocês em relação, na medida que for possível. Essa live ela está sendo viabilizada pelo Senac Osasco, né? Estamos com inscrições abertas aí dos cursos de pós-graduação para o 2º semestre, são 8 cursos. Eu sou coordenador do curso de Marketing Digital e E-Commerce e do curso de Gestão de Negócios. Então, essa live ela visa mostrar um pouco desse nosso ambiente, né? Esse tipo de conversas, elas são conversas no dia a dia das nossas aulas lá, né? São os profissionais que a gente, alguns estão até aqui com a gente hoje, aqui, como Anderson Miller, né? São profissionais de mercado que a gente traz exatamente para trazer para dentro de sala de aula um pouco dessa experiência do mercado, que é o que a gente vai bater um papo hoje. Pessoal, então sem muitas delongas aí, 7h31, vamos lá. Quem for chegando a gente vai batendo um papo. Pessoal, o tema dessa nossa live de hoje, ela é empreendedorismo pós-pandemia, né? Tendências e oportunidades. Então, pessoal, para levar a gente a uma reflexão. Ninguém hoje vem trazer aqui nenhuma fórmula, nenhuma solução. A gente vem tentar entender esse fenômeno, né, do empreendedorismo diante desse cenário pandemia e o que vai acontecer pós-pandemia, né? A gente precisa entender como é que vai funcionar tudo isso. E hoje a gente vai bater um papo aqui para entender um pouco melhor disso, né? E aí a gente começa a entender, pessoal, ultimamente a gente tem ouvido muitas frases, né, aqueles profetas do apocalipse, aquelas pessoas que vivem trazendo uma série de tendências, né, como por exemplo, o Uber é a maior empresa de táxi do mundo e não tem nenhum carro, né? O Airbnb é a maior rede de hospedagem e não tem nenhum imóvel. Perfeito, bacana, empreenderam, bacana, mas será que eles também estão vacinados a tudo isso que está acontecendo, né? Então a gente precisa, eu começo com essa reflexão para que a gente comece a pensar, porque nem tudo que a gente fala de inovação, de disrupção, de disruptura, nem tudo que a gente fala nessa tendência, talvez eles venham a sobreviver, talvez eles venham a sequer seguir em frente. Existe um livro chamado Abundância, que ele é de uma tríade chamada de Organizações Exponenciais e Oportunidades Exponenciais. Nesse livro eles tratam o empreendedorismo exponencial da seguinte forma, traçando uma analogia com a era dos dinossauros, o meteoro que caiu e dizimou os dinossauros, né? Ou seja, quais foram os primeiros animais que foram dizimados? Os dinossauros pesados, de difícil locomoção, difícil fuga, difícil se esconder, difícil se readaptar. Então foram os primeiros a serem extintos. E os animais que eram menores e que tinham maior capacidade de adaptação a essas novas realidades, foram aqueles que sobreviveram e evoluíram para o que somos hoje, para muitos animais hoje. E assim é o empreendedorismo, né? Então a gente vai começar entendendo um pouquinho de empreendedorismo, né? Do que é, mas antes disso, a gente precisa entender o que está acontecendo, que fenômeno é esse.
né? Onde está se mudando comportamentos, né? Onde está se mudando tendências mundiais, né? Onde está se mudando modos de pensar e modos de empreender, e mais importante ainda, porque é o mais importante para todo o empreendedor, modo de consumir, né? Então, antes de a gente continuar, eu queria só que alguém pudesse me sinalizar se meu áudio e vídeo estão chegando bem aí para vocês, está tudo ok? Alguém pode me dar um ok aí? Áudio e vídeo está chegando ok para vocês aí, pessoal? Alguém me sinaliza aí, por favor? Pelo menos uma pessoa aí puder me dar um toque. Áudio e vídeo estão chegando ok para vocês? Alguém pode me dar uma sinalizada aí? Áudio e vídeo está chegando para vocês? Está baixo o áudio. Vou tentar aumentar aqui, peraí. Vê se melhorou, Diego. Me dá um toque. Melhorou o áudio? Melhorou? Melhorou o áudio? Perfeito, pessoal. Então vamos lá. Pessoal, começando. Então, como eu falei para vocês, a primeira reflexão que eu dei para vocês é para a gente entender, ter uma noção dessa questão de negócios exponenciais e dessas profecias do Apocalipse. Em seguida, a gente vai começar conceituando o que é empreendedorismo. Então, empreendedorismo virou uma moda, né? O cara montou um negócio, ele é empreendedor. E o que a gente precisa entender é que não é bem assim. As coisas não funcionam bem assim, né? Empreender, na verdade, né, literalmente é o ato de empreender um desafio, né? Aí você fala, André, mas qualquer pessoa que empreende um novo negócio, ela empreende um desafio. Nem sempre, porque o empreendedor ele tem uma questão de destaque, né? Ele tem uma certa imunidade ao risco, né? Então esse cara, ele às vezes tem cara que vende o carro para montar um negócio, né? Então ele tem uma certa imunidade ao risco, né? E o objetivo dele é o sucesso em determinado plano. Então tudo que ele faz, ele vende bens, ele segue em frente, exatamente pensando num plano maior, ou seja, no objetivo de negócio dele, né? E esse empreendedor, em vias de regra, ele pensa e age com criatividade, né? Ele envolve essa aversão ao risco, né? Ele enfrenta adversidades, ele identifica certas oportunidades, que é uma outra grande característica do empreendedor, né? Só que essas oportunidades, elas têm que gerar valor, tanto para ele, que é o lucro, quanto para a coletividade, ou seja, gerar um bem comum. Se ele não gerar um bem comum, ninguém consome. Então, a gente vai aos poucos, com essas pequenas características, entendendo o que é o empreendedor e o que é aquela pessoa que apenas monta um negócio, né? E ele tem uma grande característica, pessoal. O empreendedor ele é um cara curioso, né? Então, o empreendedor é aquele cara que ele quer desbravar, ele quer entender o que o cliente gostou, o que o cliente não gostou, o que ele poderia melhorar, o que o concorrente está fazendo melhor do que ele. Então, a curiosidade é uma outra característica muito legal do empreendedor, né? O primeiro pensamento do cara que é empreendedor, você percebe isso muito latente. O cara, quando ele não é empreendedor, ele monta um negócio falando assim, eu vou ganhar dinheiro com isso. O empreendedor não, ele detecta uma necessidade e aí dessa necessidade ele monta um negócio. Por quê? Porque é o visionário, né? Então percebam que eu estou ditando algumas características do empreendedor para que quando a gente entenda essas novas tendências do empreendedorismo, a gente entenda por que essas características são tão importantes, né? Então por que é importante esse cara, ao invés dele, no insight dele, ele chegou no lugar, peraí, eu vou vender gelo aqui, né? Só que ele parou para pensar, o empreendedor não, ele fala, aqui ninguém vende gelo, então vou fazer dinheiro com gelo, né? E isso é o contrário do não empreendedor, porque ele quer montar gelo não importa onde. Então ele não vai fazer uma análise de mercado, ele não vai fazer uma análise de tendências, de necessidades e de demanda, né? E eu falo análise, tendência, necessidade e demanda, mas até o vendedor de picolé, ele tem essa análise intuitiva nele. Quando ele vai numa praia, ele vê se esse lugar tá bom, tá com bastante gente ali, ou se não tá, pelo perfil de consumo e pelo outro perfil de consumo, né? Então, essa coisa, isso já foi muito batido da questão do empreendedorismo e do empreendedor propriamente dito, né? E aí, se a gente for entender lá no início do empreendedor, continuando ainda nessa força que o empreendedor tem de criar novas tendências, novos negócios, tinha um cara no início do século, Schumpeter, né? Ele foi um economista, o cara foi um divisor de águas nessa parte de pesquisa de empreendedorismo. E ele dizia que o empreendedorismo está diretamente associado à destruição criativa. Ele que criou esse termo, né? O que é destruição criativa? É quando você pega algo que existia, você literalmente destrói essa tendência e a partir dessa tendência você cria algo novo. Acabamos de falar no início, né? Praticamente a cultura do modelo de negócio Uber praticamente destruiu o modelo tradicional de táxi como a gente entende hoje. Isso que nós estamos falando aqui praticamente destruiu aquela conexão telefone, né? Aqueles aparelhos de teleconferência caríssimos, né? Então a destruição criativa é quando as nossas ideias de novos empreendimentos
nos levam a novos insights que, em via de regra, destroem antigos paradigmas. Então aí a gente começa a entender o que a destruição criativa pode estar acontecendo nesse exato momento. E o que a destruição criativa, que de repente estava prevista para algumas décadas, de repente ela agora está acontecendo em alguns meses. Então tendências e práticas e paradigmas de empreendedorismo que estavam aqui pensando que um dia talvez eu mude, uma tendência, pode chegar lá, de repente explodiu. Agora não, mudou essa chave. Essa destruição criativa, pessoal, ela pode vir de diversos modos, né? Ela pode vir introduzindo novos produtos no mercado, né? Ela pode vir introduzindo novos métodos de produção. Então a gente pode começar a produzir de novas formas. Uma coisa que eu produzia, hoje eu produzo de uma forma totalmente diferente, mais rápida, mecanizada, automatizada, digitalizada, né? Eu posso atingir novos mercados. Então, vendo hoje aqui em Osasco, eu posso querer vender de repente para o interior, eu posso descobrir novos mercados ou novas fontes de matérias-primas e insumos. Isso está sendo hoje muito discutido em questões de sustentabilidade. Então, modelos produtivos que até então eram danosos ao meio ambiente, causavam determinados problemas, já estão se descobrindo novos meios de se produzir. O que aconteceu com o canudo, né? Até 2 anos atrás ignorava-se a questão do canudo plástico. De repente, isso, em 2, 3 meses, isso se torna uma tendência que mudou toda uma indústria fabril. E como que funciona isso? Pessoal, quem quiser colocando perguntas, eu estou olhando em cima e embaixo aqui, eu vou vendo. Se entrar, a gente inclui no meio do assunto, tá? Perguntas e comentários, fiquem à vontade, né? Então, pessoal, de novo, empreender não é simplesmente começar um novo negócio, né? É inovar, é fazer diferença no mundo, né? É pegar essa sua ideia e fazê-la realmente criar a diferença, né? Ela criar um novo modelo de se ver um negócio e, obviamente, de fazer lucro, né? E isso para a gente poder entender bem empreendedorismo, para depois a gente entrar nas tendências, né? E a gente precisa entender, pessoal, que existe o empreendedorismo por oportunidade e por necessidade. Por que muitos negócios falem no Brasil? Por que muitos negócios vêm à falência, ou vêm a quebrar, ou vêm a passar dificuldades? Porque grande parte do empreendedor brasileiro, isso dados do Sebrae, né, ele é empreendedor por necessidade, né? Então ele ou perdeu o emprego, ou ele não consegue se recolocar no mercado, ele pega algumas reservas que ele tem, ele monta o negócio por necessidade. Não é porque ele detectou uma demanda ali, uma oportunidade, então no momento de necessidade ele falou, preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, né? Então, em via de regras, ou ele monta algum comércio ambulante, ou ele monta algum comércio na porta de casa, porque ele não fez uma análise, né? Isso a gente vai ver mais na frente, que isso existem 2 nomes em inglês, que é o causation ou effectuation, né? Que é o empreendedor que ele vai pela causa ou que ele vai pelo efeito, né? Então existem essas diferenças para esses tipos de empreendedores, né? Pessoal que pediu um contato do Senac, no final eu vou deixar o e-mail do Senac da pós para que a gente possa, para que vocês fiquem à vontade para entrar em contato, tá bom? E aí o que acontece, pessoal? Esse pessoal que vem mais pela necessidade, ele acaba morrendo, porque ele montou um negócio sem o mínimo de sinergia, sem o mínimo de sintonia com o propósito desse negócio, né? Isso tem causado uma mortalidade muito grande. Dados do Sebrae apontam quase 80% de mortalidade de micro e pequenas empresas no primeiro ano de vida, né? Por quê? Porque muitas delas não entraram com planejamento, não entraram... É um trabalho fantástico que o Sebrae faz com as empresas, que os gestores de negócio que a gente prepara, eles costumam fazer isso, é analisar o negócio como um todo, entender o negócio como funciona, né? E é exatamente como eu falei para vocês. Entra aquele que é o effectuation, né? Que ele vem por meio do efeito, né? Ele se preocupa no efeito do negócio, né? Eu vou para ganhar dinheiro, vou montar um negócio para ganhar dinheiro, né? Eu vou montar um negócio para comprar uma casa nova, eu vou montar um negócio para... E ele não faz... E já o causation, que a gente chama, né? Ele já é aquele cara que ele faz todo o estudo, ele estuda as causas do negócio. Então quero trocar de carro, quero ter uma casa nova, mas vamos lá, é um modelo de negócio sustentável, é um modelo de negócio que faça diferença, é um modelo de negócio que tenha um bom planejamento de negócio, que eu veja o quanto que eu vou investir para montar esse negócio, em quanto tempo eu vou devolver esse dinheiro para aquela caixinha que eu tirei, né? Então isso é o que a gente chama de causation. Só que a maioria dos empreendedores brasileiros, ele vem do que chamam de effectuation, que é um empreendimento feito na base, esperando o efeito, né? E aí, pessoal, o século XX, foi conhecido muito como a sociedade do espetáculo, né?
o empreendedor, o empreendimento em si só, ele era como, imagine um teatro, imagine hoje aqui, né? Vocês teoricamente não podem falar comigo, que só apenas por texto, então eu estou falando que eu bem entendo, eu estou falando que eu quero, e assim eram as empresas. Era um canal unilateral. No máximo ela tinha um saque ali, um ponto de atendimento, mas ela tinha um canal unilateral, né? E esse canal unilateral, a gente chama de sociedade do espetáculo, ele trouxe, com o advento das tecnologias, ele trouxe uma época de muita incerteza nos rumos do empreendedorismo, né? Como hoje a gente vive, eu não sei para onde eu vou, não sei para como fazer o meu negócio, não sei o que fazer o meu negócio. E aí começaram a trabalhar um conceito, ainda daqueles negócios que eu falei logo no início da nossa conversa, Uber, Airbnb, né, de desintermediação, né? Então essa palavrinha é muito legal, depois vocês dão uma pesquisada no Google nisso aí, pessoal. Desintermediação. Então o que esses caras promovem para a gente hoje? Eles estão derrubando todos os intermediários. Eu proponho para vocês uma reflexão, né? Quais dos negócios mais novos que vocês veem hoje, desses revolucionários, que não estão propondo uma desintermediação, né? Quantas empresas hoje estão surgindo para tirar a agência de viagem do meio da conversa? Quantas empresas estão surgindo para tirar o intermediário revendedor do meio da conversa? Hoje você entra no site, você compra um produto direto no fabricante, que ele te entrega na sua casa em 2 dias com frete grátis, né? O próprio atacarejo, foi um evento que é a mistura do atacado com o varejo nos supermercados. Eles começaram a tirar um intermediário, que era o varejo, né? Então agora você também pode comprar direto de mim, que sou atacadista, né? Então, esses e um monte de outros fatores, pessoal, eles começaram a desencadear um movimento chamado economia criativa, né? A gente tem a economia tradicional, né, que ela onde o valor está ligado a ativos físicos. Então você tem muito ali máquinas, construtoras, né, empresas de engenharia, empresas de venda de carro, empresas de vendas de software, pessoas que trabalhavam no ramo de contabilidade. Eu estava conversando com alguns amigos da área de contabilidade essa semana, e a gente falando que antigamente os softwares contábeis você comprava, vinha até numa caixinha bonita, parecia uma caixa de sabão em pó, né? Aquele software era seu, que você punha lá na sua estante, e aquele software você ficava com ele anos lá e de repente você percebia que ele não servia mais, né? A mesma coisa de edifícios. Aí você fala, pô, André, então uma construtora, ela é uma atividade tradicional, ela não pode fazer parte da economia criativa? Claro que pode, porque a economia criativa, pessoal, ela é um modelo de empreendedorismo que vem trabalhar, como o próprio nome diz, a criatividade. Só que essa criatividade, ela vem automaticamente associada à tecnologia. São aqueles ativos intangíveis, que é aquele mais valorizado, que é o direito de uso. Então as empresas de repente descobriram, né, que os jovens, os millennials e os centennials, eles não estão querendo mais ter um carro gigante que consome. Ele vai querer usar o carro tempo suficiente para ele ir para o trabalho e voltar. E ele não quer nem ter o trabalho de pagar garagem, né? Então o que ele faz? Ele pega o Uber. Ou ele aluga o patinete, ou ele... Antigamente eu adoraria ter um patinete elétrico. Hoje não, eu alugo só para eu ir e voltar. Então essa economia criativa, ela está invertendo as coisas. Lembra que eu falei do contador que comprava aquele software e guardava? Hoje ele paga uma mensalidade e usa apenas pelo tempo que ele deseja, né? E esse apenas pelo tempo, né, como a Márcia falou agora, o light asset, né? Esse apenas pelo tempo, isso já começou lá no seu Toyota, lá, né? Da Toyota, né? Que ele criou o conceito do apenas ter, apenas em tempo de ter, apenas em tempo de precisar, que é o just in time, né? Então você começa a ter algumas tendências da economia criativa, como a economia compartilhada, como o Márcio falou, onde você descentraliza e você tira os intermediários, né? A gente, quando fala que eu sou o maior fornecedor disso, ou sou a maior empresa desse mercado, a gente imagina que eu deva ter todos esses ativos ali guardados. Vamos ver um exemplo da maior empresa, uma das maiores empresas de mídia hoje, né, que é o Facebook, né? Só de pessoas seguindo lá, a gente tem mais do que a população da China. E eu pergunto para vocês, que conteúdo o Facebook publica ali, né? Então todo o conteúdo que está ali dentro é publicado pelas pessoas. O Facebook no máximo põe um anúncio, uma coisa ou outra, né? Mas o que é realmente de conteúdo uma das maiores empresas de mídia do mundo, não é deles, é dos outros. Ele hospeda, ele te dá o direito de uso daquela plataforma, como o Instagram, que a gente está agora aqui usando o direito de uso dessa plataforma. Então, pessoal,
Isso que a gente chama agora é a era da informação. Nós temos um dado aí da IBM Watson, né, lá do sistema Watson. Se vocês entrarem, é fantástico. Qualquer coisa, qualquer assunto que vocês quiserem saber o que o mundo está falando na IBM Watson, depois vocês me falam, eu deixo o endereço para vocês. IBM Watson você consegue detectar. Então, para você fazer pesquisa de termos que estão sendo mais falados, de palavras que estão sendo mais buscadas, é a inteligência artificial da IBM trabalhando aí, em alguns casos até gratuitamente para a gente, né? E assim, é assustador, pessoal, o consumo de dados. Empreendedores, então a gente está entendendo que precisa entrar nessa era da economia criativa, né? É assustador. Para vocês terem uma ideia, esse mesmo sistema, o sistema de dados da IBM, o Watson, né? Em 2020 ele está prevendo que até o final de 2020 vão ser criada uma média de 1,7 megabytes de dados por segundo para cada habitante do planeta. Então olha só, a cada já foi. Ou seja, cada habitante do planeta consumiu 1,7 megabytes de segundo, né? 1,7 megabytes por segundo. Então, pessoal, imagina a quantidade de informações. Aquele PDF que você vê, que você recebe, que tem 1,7 mega, né? Aquele vídeo que tem 1,7 mega que você vê, né? Ele simplesmente tem 1 segundo. Em 1 segundo você já viu isso tudo, né? Então, a velocidade de informações é muito grande. Não dá tempo de você pensar no que você vai fazer. E, por outro lado, vai vencer quem for mais relevante. Então, esse momento que eu estou fazendo essa live com vocês, deve ter outras 3.787 pessoas fazendo live. Então, o que fez você estar aqui comigo, né? Então, o empreendedor ele tem que pensar, o que é a minha mensagem nesse meio onde as pessoas recebem tantos dados assim, né? Nessa era da informação como a tendência, né? O que eu posso compartilhar? Então, a tendência que essa nova etapa está ensinando para a gente, pessoal, é buscar conhecimentos, compartilhar conhecimentos, né? Trocar conhecimentos, se conectar com pessoas diferentes. Então, aqui a gente está numa série de pessoas aqui onde a gente está se conectando com pessoas, onde a gente está conversando com pessoas, né? Já não é uma exclusividade de qualquer um, né? O broadcasting hoje, isso que eu estou fazendo com vocês aqui, né? Há 10 anos atrás, apenas uma Rede Globo, uma rede de TV poderia fazer, ou alguém com alguns milhares de reais no bolso para ter um sistema de broadcasting, né, de transmissão ao vivo para fazer. Hoje uma pessoa com um telefone na mão, né, e uma conexão razoável de internet, ela pode se tornar um empreendedor digital, ela pode divulgar conteúdo. A diferença do empreendedor aí volta lá. O cara que entrou para fazer live por necessidade, olha o termo empreendedor que a gente falou no início, e o cara que ele entrou por propósito, tem um conteúdo para entregar, né? E aí, muitas tendências que vinham crescendo com essa era da informação, olha pessoal, no futuro vai acontecer isso, no futuro vai acontecer isso. Agora com essa bomba de uma pandemia que nos fez ficar dentro de casa, que fez alguns modelos de negócio praticamente se derrubarem, né? O que acontece com esses modelos de negócio? Eles têm que se reinventar, eles têm que se tornar novos, eles têm que andar de uma certa forma em que não se era permitido e não se era concebível para eles em determinados momentos, né? Para vocês terem uma ideia, o Think with Google, que tem alguns insights muito bacanas nessa área de pensamentos e de novas tendências, eles entenderam no empreendedor, isso é legal para os empreendedores que estão pensando, na era de comportamento digital, como que o comportamento digital mudou nessa pandemia, né, para o empreendedor que ele quer mapear. 16% das pessoas começaram a pedir comida por aplicativo. Pessoas que nunca pediram comida por aplicativo, 16% dessas pessoas começaram a pedir. Isso é uma pesquisa realizada pelo Think with Google com 1.000 brasileiros, né? É uma amostragem pequena, mas ela diz um pouco sobre as tendências de consumo. 13% dessas pessoas começaram a comprar por aplicativos através do smartphone. Então você tinha muitas pessoas que até então morriam de medo. Hoje eu fiz, inclusive, lá pela minha agência, eu fiz um post engraçado, a gente brincando, né, que as pessoas têm medo de fazer uma compra online por questões de segurança, elas têm medo de de entrar num aplicativo de um banco por questões de segurança, mas entra na brincadeira lá de como você seria do outro gênero, que praticamente capta todos os seus dados lá para aquelas empresas russas, né? Enfim, e aí voltando, nos nossos itens pela primeira vez, né? E também nessa pandemia, pessoal, pela primeira vez, 11% dessas pessoas compraram online e foram retirar na loja. Então olha como mudou o comportamento. Se a gente pegar 16, 13, 11, já estamos falando de quase aí 40% aí desse pessoal, né? Se a gente tirar uma amostragem, exponenciar essa amostragem,
mudaram seus comportamentos digitais. E aí eu jogo uma outra reflexão para vocês. Vocês acreditam que isso tem a volta? É muito difícil, né? É um comportamento que veio para ficar, é um comportamento que a gente veio para entender, né? E atender essa nova demanda, né? E aí, essa mesma pesquisa do Think with Google, pessoal, eles perguntaram para as pessoas, né, em quais canais de compra você consideraria continuar comprando mesmo depois da pandemia, né, mesmo depois que essa fase acabar, né? E aí, por incrível que pareça, essas pessoas, elas responderam o seguinte: 37% dessas pessoas, né, vieram de um site de uma loja de e-commerce. Eles falam, eu vou continuar indo para um site de e-commerce. 34%, pessoal, dessas lojas foram em lojas físicas, né, pelo app, né? E 32% dessas pessoas foram de aplicativos de loja, né, do 5app. 27% dessas pessoas foram de aplicativos de entrega, 25% de telefone / WhatsApp, que é a mesma coisa, e 11% de revendedores de catálogo. Então você percebe que todas essas pessoas atingindo isso via celular, atingindo isso via conectividade, seja ela celular ou seja ela on ou offline, né, eles vão mudar o comportamento. Eles falam, não, sim, realmente não tem volta. Meu comportamento novo vai ser esse. Meu novo modo de comprar, meu novo modo de consumir vai ser esse. Só que aí, pessoal, a coisa ela tomou uma aceleração tão grande, ela tomou um caminho tão desenfreado pelo consumo, pela produzir mais, cada vez mais, brigar, cada vez mais produzir, cada vez mais concorrência, cada vez mais conteúdo bombardeando, que está tendo um movimento agora que ele puxa mais pela sustentabilidade e a solidariedade, né? Então, por incrível que pareça, um dos momentos mais desafiadores que a gente já viveu na nossa história, né, ele está ensinando essas pessoas a pensarem um pouco mais nos seus negócios, em sustentabilidade e solidariedade, né, que muito provavelmente elas vão ser, e já estão sendo, as grandes tendências dessa nova economia, né? Por mais que você já venha dando sinais lá atrás, né, depois vocês aprofundem-se no assunto, que chama setor 2,5, né, que é o setor 2.5, né? A gente sabe que a gente tem o primeiro setor, que é o governo, a gente tem o segundo setor, que são as empresas privadas, e o terceiro setor, que são as organizações não governamentais sem fins lucrativos, né? Então, você percebe que, de repente, surge uma preocupação em ter, sim, o capital, em ter resultado, mas também fazer o bem, né? Então, em um momento tão delicado como o que a gente está vivendo, né, onde onde você vê números de mortos, onde a gente não via há bastante tempo, pelo menos na minha geração a gente não se deparou com nada parecido, de repente você começa a se voltar para o ser humano. Então toda essa escalada desenfreada pelo faturar, pelo vencer, pelo comprar, de repente surge o setor 2.5, né, fortalecendo essa questão da sustentabilidade e da solidariedade. E aí esses caras que são meio caminho entre o segundo setor, né, e entre o terceiro setor, porque o terceiro setor é a ONG, então tudo que eles ganham volta para reinvestir no negócio. E aí esses caras começaram a pensar, peraí, cara, eu posso também fazer o bem, né, mas eu também quero ter um lucro, eu preciso ter um lucro, eu preciso viver, eu tenho família para sustentar. E aí eles começaram a envolver, como a própria professora Paula falou, propósito, gerar valor, exatamente isso, né? E aí, quais são algumas das características mais pertinentes desse setor, né? Eles têm impacto social, econômico e ambiental, né? Então ela tem que gerar impacto positivo nos setores social, no setor econômico, no setor ambiental. E esses caras, pessoal, eles têm que estar alinhados com a realidade local. Então, todos os negócios do setor 2.5, né, esse setor que é uma grande tendência do pós-pandemia, né, eles têm que estar alinhados com a realidade social, com o que acontece, né? Aí vocês devem estar pensando, puta, mas quem deve ser setor 2.5? Vamos pensar. E eu digo mais para vocês, esses caras, eles têm que ter viabilidade econômica, né? Porque eles precisam pagar as contas, eles precisam ter uma vida também, né? Então, se você puder associar, você ter uma sustentabilidade financeira, você ter o seu lucro e você fazer o bem, né? Que mal tem, né? Então você tem que, de novo, como a própria professora Paula botou ali, gerar valor, exatamente. E, acima de tudo, pessoal, você precisa gerar valor para a comunidade. Você precisa promover o desenvolvimento de pessoas,
as pessoas precisam sair melhores depois que ela tem contato com o teu negócio. Seja ela empregada, seja ela qualquer um dos stakeholders, qualquer um que faz parte da tua cadeia produtiva, empregado, fornecedor, acionistas, comunidade, né? E acima de tudo, galera, você precisa solucionar problemas sociais, né? Você precisa causar um impacto na sociedade, né? Grande Danilo, tudo bem? Você precisa causar um impacto positivo na sociedade. E aí, pessoal, como a gente estava falando, com esses impactos que a pandemia do Covid-19, houve um movimento muito grande na valorização do ser humano, né? Acho que, pelo menos na minha geração, a gente nunca parou para perceber tanto a importância do ser humano no contexto geral. A gente vinha numa crescente onda de vencer concorrência, de ser o melhor, né? E agora a gente está voltando a olhar para o lado, ao invés de olhar só para cima, né? Estamos dando as mãos, né? Então eu posso dizer para vocês, né, que alguns modelos de negócio eles trazem muito disso, né? Se alguém quiser sugerir alguns aí, vou falar sobre alguns. Por exemplo, você tem na Índia a Aravind, né, que é uma clínica para tratamento de cegueira na Índia. Esse cara, eles começaram lá pelos lados dos idos de 2000, fazendo cirurgias de catarata nos indianos, que é um povo, na maioria, pobre, né? E esses caras, eles em 2015, eles se tornaram o maior centro oftalmológico da África, com capacidade para até 10 mil cirurgias por ano, né? Só que assim, eles faziam cirurgias para uma parcela da população gratuita, e eles perceberam que só fazer gratuito isso não seria sustentável. O que esses caras começaram a fazer? Eles cobravam uma taxa muito pequena para aquele povo, de forma que aquilo ali pagaria a sustentabilidade do negócio. E quem quisesse fazer de uma outra forma, com alguns outros incrementos tecnológicos ou cirúrgicos, ele pagaria mais. Então hoje é uma das empresas que tem mais sucesso na região africana, dando resultado e ajudando pessoas, né? Como disse agora aqui, valorizando funcionários e comunidade. No Brasil, trazendo para o Brasil, a gente tem uma molecada muito bacana aqui no Brasil que eles criaram, depois vocês procuram, Geeky Games, Geekie Games, Geeky Games. Essa galera, eles criam games digitais educativos, né? E batalharam, tentaram, criando uma série de coisas, uma série de games educativos, né? E passaram por muitas dificuldades, porque a plataforma tinha boa parte do seu acesso gratuito, né? Só que eles têm um trabalho muito bonito, né? Eles começaram com uma plataforma de auxílio para estudantes do Enem de baixa renda. Então eles davam auxílio para essas pessoas fazerem as suas aulas, fazerem os seus treinamentos do Enem, né, de forma em que eles podiam estudar de graça, né? E hoje em dia, esses caras alcançaram mais de 4 milhões de estudantes do Enem. E mais de 5 mil escolas já foram beneficiadas com esses caras, né? Então, com games educativos. E acabou que, há alguns anos atrás, acho que em 2016, 2017... né, o MEC adotou ele como plataforma oficial de preparação para o Enem. Ou seja, as pessoas elas podem hoje sim se preparar para o Enem. Você fala, André, como ele ganha dinheiro? Primeiro com anunciantes e segundo com escolas particulares que querem esse sistema, que podem contratar a plataforma para eles, né? E aí você vem tem uma outra muito bacana também, que é de um advogado, meu xará, André, ela chama Terra Nova. O que esse advogado faz, pessoal? Esse advogado, ele vai em lugares que está tendo despejo. Já devem ter visto muito no jornal, onde você tem desapropriação de residências, onde você tem despejo de residentes, né? E ele vai lá e ele auxilia gratuitamente essas famílias, né? Na negociação, nos aspectos jurídicos. Então ele pega todas aquelas famílias que estão ali em assentamentos e ele atua como advogado na empresa dele, atua como advogado deles, né? E o que ele pede? Depois de encerrada a demanda, ele ganhando a demanda, né, ele faz um parcelamento, como se fosse um parcelamento da própria financiamento habitacional, uma parcela pequena, onde as pessoas pagam para ele uma parte um valor desse parcelamento, onde pagam para a empresa dele, que é onde ele tem um lucro. Então esse cara, ele ajuda as pessoas a conquistarem o lar dele, o lar deles num momento tão frágil. Você imagina da noite para o dia vir um trator para destruir sua casa, né? E é um momento em que ninguém quer te ajudar, porque se você está numa invasão é porque você é de baixo poder aquisitivo, né? E esse cara descobriu um meio de fazer dinheiro com isso, porque são pessoas, né, que é o princípio lá
da Casas Bahia, de vender para baixa renda, que a baixa renda, o nome é tudo que ela tem, então ela não vai te dever. Então são pessoas que honram esse parcelamento. E esse cara está aí hoje fazendo dinheiro, atuando nessa área e fazendo dinheiro de uma forma correta e fazendo bem. Hoje esse cara, ele já garantiu dinheiro, ele está com uma demanda de mais ou menos 100 mil pessoas, sendo que dessas 100 mil pessoas, pessoal, mais de 20 mil já estão no processo de regularização do imóvel. Né? Então percebam o potencial do negócio quando ele é do bem. Então percebam que tudo isso, né, a gente achando que ia falar novos rumos do empreendedorismo, ia falar só de tecnologia, né, de aplicativos, é claro que esses caras estão lá sim, né, mas a gente precisa entender que por trás da tecnologia, né, uma das coisas que a gente vai valorizar, que a gente só valoriza quando não tem, é o ser humano que está por trás da tecnologia. Né? Então esse negócio, os negócios 2.0, eles vieram, 2.5, perdão, né, o modelo de negócio no 2.5, ele veio para realmente reforçar essa questão do ser humano. Então vamos ter aplicativos, como a gente já falei para vocês aqui, os dados, né, a economia de dados, ela está mudando o modo das pessoas consumirem? Claro que está. Né? Só que por um outro lado, está se valorizando muito mais o ser humano. O empreendedorismo, as novas tendências do empreendedorismo, né, além do próprio profit, do próprio lucro que ele tem que dar, ele tem que fazer o bem ao próximo, ele tem que impactar o próximo, né? Como a própria Márcia falou, né? Os negócios responsáveis, né? Então a gente precisa ter foco no que é fazer o bem para o outro, né? Só para a gente ter uma noção de como o digital ele casa com essa questão do fazer o bem, né? A gente imagina que boa parte já existem estudos mostrando que boa parte da economia e das compras, elas vão reduzir a interação humana em quase 80% nos próximos anos. Né? Então era uma coisa que falava-se nisso muito em nível futurista. Hoje já se fala-se nisso com uma realidade muito grande. Né? Eu posso ousar desafiar aqui quem de vocês não comprou nesse período por meios digitais. Né? Mas vamos dar uma olhada nessas empresas, o que elas estão fazendo, né? Que benefícios elas estão fazendo. Vamos olhar o que as nossas techs da vida, as nossas unicórnios e as nossas empresas de altíssima tecnologia, né? O que eles estão pensando nessa parte? Vamos dar uma olhada no que o iFood fez. Hoje você pode fazer doação de comida pelo iFood. Né? Hoje você pode fazer uma campanha, o Mercado Livre está ajudando várias instituições através das rendas deles. Né? Quantas empresas a cada tantos reais? Eu mesmo na minha agência entrevistei um empreendedor de Guarulhos, onde ele conseguiu reunir empresários para fornecer os ingredientes de um lanche que ele vende na lancheteria dele, e isso estava ajudando empresas que estavam tendo dificuldades em pagar salários, empresas da região. Né? Então, quantas pessoas estão abrindo mão de parte das suas rendas que eram tão imprescindíveis, né, alguns meses atrás, né, era tão difícil se falar em abrir mão de parte de sua renda para ajudar o próximo, e muitas empresas estão voltando a isso. Então, pessoal, por mais que a gente fale em tendências tecnológicas, em tendências exponenciais, em negócios que vão matar outros negócios, que até então esse matar outros negócios era supremacia tecnológica, era supremacia de conectividade, era inserção digital, né? E hoje em dia, além desses três elementos, é também aquele que visualiza, que prioriza o ser humano que está do outro lado, prioriza o ser humano como ser pleno. Né? Não só o ser humano de fora, mas o ser humano é aquela pessoa que faz parte da tua vida, que faz parte do teu negócio. E aí é aí que esse setor 2.5 tem ajudado muito. Então, se alguém quiser citar alguma dessas empresas do setor 2.5, acho que é legal a gente trocar essa ideia, porque hoje você vê muito isso acontecendo dentro das incubadoras tecnológicas, né? Dentro dos próprios coworks. Eu tenho alunos meus na pós-graduação que estão com modelos de negócio totalmente voltados para o 2.5. Né? São aplicativos, são portais que prestam serviços concentrados para determinados nichos de necessidade, determinados tipos de crianças especiais, né? Com necessidades especiais que demandam alguns serviços, em que nessa época de pandemia você não consegue dar acesso, você não consegue dar facilmente acesso a essas pessoas. Então, como é que eu vou conseguir gerir essas necessidades? Atendendo elas e entendendo essas pessoas. Só que existe um meio caminho, né? Onde a gente gera o lucro e gera o benefício. Então, pessoal, como novas tendências de empreendedorismo, eu acredito que
o ser humano ele vai estar muito no topo das pesquisas. E isso voltado um pouco para o ramo que eu atuo, no marketing, isso está envolvido muito na arquitetura das escolhas. Hoje você tem uma profissão, a gente falou na live que eu tive com a Márcia uns meses atrás, o arquiteto das escolhas, né, que são profissionais voltados a entender como que o consumidor toma suas decisões. E como que eu sei como o consumidor toma suas decisões? Analisando o comportamento humano, entendendo as necessidades reais humanas e não empurrando o que ele não precisa, né? Então hoje as técnicas de persuasão, elas estão deixando de ser aquela coisa repetitiva do compre batom, do faça isso, compre aquilo, para você entregar benefício para esses clientes, que é o que no meu ramo o pessoal chama de marketing de conteúdo. Você entrega conteúdo útil para essas pessoas, e essas pessoas, gratas pelo que você recebeu delas, quando ela pensar em consumir algo, é o top of mind. O que vem primeiro na cabeça dela é consumir de você, porque você é uma empresa que faz o bem. Olha tudo que a gente vem falando desde o início, você é uma empresa que faz o bem, você é uma empresa que caminha dentro de uma linha sustentável, de uma linha do bem, e você é uma empresa que prega o consumo consciente. O que é o consumo consciente? É aquele que vai e ele volta. Digo de novo, pessoal, se falasse para vocês há 2 anos atrás, 3 anos atrás, né, que iriam ser proibidos os canudos de plástico, você ia achar que eu estaria delirando. Como é que empresas gigantes como McDonald's vão deixar isso acontecer? Né? Bastou conscientizar-se de que isso não estava sendo um benefício para o planeta como um todo, né? Como toda a fauna aquática, isso não estava sendo bom, para que se começassem a tomar decisões. Então, grande parte das evoluções, isso só para a gente tentar fechar, a gente falou, grande parte das evoluções da humanidade, pessoal, elas advieram de momentos de conflitos, ou momentos de muita dificuldade, momentos muito desafiadores, como o que a gente está falando agora. Né? A gente costuma falar, a propulsão a jato, ela veio em períodos de guerra, a penicilina ela surgiu em períodos de guerra, né? O próprio micro-ondas surgiu na corrida espacial. Então foram momentos em que um homem, ou ele se superava, ou ele morria, né? Ou ele enfrentava a extinção. Né? Hoje a gente está enfrentando um momento muito difícil, em que muitas vidas estão se perdendo. Então os empreendedores, de novo, como a gente falou no início, empreendedor é diferente. Né? O empreendedor, aquele que visualiza oportunidades, eles estão enxergando muito mais oportunidades no fazer o bem, muito mais oportunidades em entender as necessidades do público dele, em entender as demandas, e que isso seja de uma certa forma cíclica, que isso vá e volte, que isso vá e retorne, tanto como lucro, quanto para benefícios para ele e para a comunidade. E por que não fazendo bem a todos? Então, pessoal, é uma visão muito breve que eu consigo, que eu quis compartilhar com vocês, para a gente entender essas novas tendências de consumo, essas novas tendências do que está acontecendo no mercado, do que está acontecendo com o empreendedorismo, né, do que pode se acontecer daqui para frente e de como que a gente pode trabalhar nessas tendências empreendedoras. Né? Se a gente for contextualizar, se a gente for tentar entender todas as bases do empreendedorismo desde lá do início, a gente percebe que essa evolução ela era inevitável. Só que com essa ascensão do Covid, com todos esses problemas, com todos esses desafios que o mundo está enfrentando, isso não é um problema só de São Paulo, não é um problema só do Brasil, é um problema de todo o mundo, né? A gente percebe que não tem volta, né? Essa questão da tecnologia da informação, do paradoxo do distanciamento físico, mas da aproximação empática das pessoas. Ou seja, eu estou aqui distante de vocês, mas eu estou muito comovido com tudo que está acontecendo com o mundo. Então, olha o paradoxo disso. Quanto mais distantes estamos ficando diante desse desafio, mais unidos nós estamos ficando em cima de um propósito. Então, mais as pessoas estão se mobilizando para ajudar, né? Mais as pessoas estão caminhando. Nosso grande amigo Alexandre, aí, grande parceiro docente, aí, né, falando da jornada do herói, exatamente. Quanto mais nós percorremos esse caminho, né, em rumo ao empreendedorismo, mais está se percebendo de que tem que olhar para o outro e menos a gente está consumindo. Você quer duas tendências muito grandes de empreendedorismo que estão jogando alguns paradigmas por terra? O próprio veganismo, né? O próprio propósito de você não consumir nada de animal. Se você falasse em veganismo há 15 anos atrás, né, você era 1 em 1 milhão, né, e ninguém pensaria em produzir uma linha para você, porque não valia a pena, né? Não valia a pena eu fazer toda uma linha de produção
que não tenha nada animal, né? O animal friendly, né? Que é o no cruelty, né? Então tem a grande parte da população hoje não compra um cosmético se ele não tiver aquele símbolo do coelhinho que tem do lado, que aquilo ali garante, é um certificado que aquela empresa não testa seus produtos em animais, né? Então são tendências que, se você falasse há algumas décadas atrás, ia dizer que você era hippie, que isso é uma utopia, que é impossível você frear o consumo, que é impossível você não produzir, e de repente você se depara hoje com isso como uma realidade, né? Me digam um restaurante, uma hamburgueria que não fornece um hambúrguer vegetariano, né? Me digam um lugar onde vocês vão, né, que não tem uma loja de cosméticos que não tem aquela opção vegana ali ou cruelty free, né? Então são tendências novas que a gente vem preconizando de vir escalonando e crescendo ao longo de alguns anos, que com tudo isso que aconteceu, onde se voltaram os olhares mais para o ser humano, né, se tornaram coisas imediatas. Então hoje sim eu vou comprar online, né? Então pensem muito bem, empreendedores, né? Se o modelo de negócio de vocês ele é digitalizável, né? Se não arrume um jeito, porque a pergunta hoje não é como você vai estar digital, né? Se você já está digital, porque quem não tem nenhum tipo de digitalização, e não importa, pessoal, hoje o vendedor ambulante do Farol, ele tem uma maquininha de cartão, né? Hoje você faz uma música ao vivo com débito na conta lá. Então não tem como não pensar em não ser digital. E também não tem como não pensar em não fazer o bem, em não impactar positivamente a comunidade. Não tem como não querer impactar, né? E aí entra essas diferenças, pessoal, da pessoa que quer empreender para mudar alguma coisa, para mudar uma realidade, para atender uma necessidade, e quem empreende porque, cara, perdeu o emprego, peguei uma rescisão e quero montar alguma coisa, né? E aí não é empreendedor, ele montou um negócio, isso não tem demérito nenhum, mas não é um empreendedor. O empreendedor é aquele que empreende, tem aversão a riscos, como a gente tem um autor que ele fala que empreender é você pular de um avião e ir costurando paraquedas na queda, né? Não tem jeito, é você vir trazendo as suas demandas e consertando e resolvendo e buscando, o famoso matando um leão por dia, né? E também você tem o intraempreendedor, que é aquele cara que faz tudo isso que eu falei para vocês. Ele é criativo, ele pensa no próximo, ele pensa nas necessidades, só que dentro de empresa, que é o empreendedor, é o intraempreendedor. É aquele cara que ele, mesmo estando numa posição da empresa, ele dá ideias inovadoras, ele se preocupa com o próximo, ele consegue vislumbrar aquele negócio em outras instâncias, atendendo outras necessidades, ele consegue detectar gaps porque ele escuta quem ouve, quem usa aquele produto, né? E quando eu digo quem usa aquele produto, pode ser o consumidor final, pode ser o colega da sala dele. Porque se eu trabalho numa empresa em que eu aperto um parafuso e o outro ali próximo aperta a porca, eu tenho que pensar em deixar esse parafuso o melhor possível para que quando chegue lá ele tenha uma frente de trabalho melhor possível para ele trabalhar. Então esse também é o intraempreendedor, né? É aquela pessoa que ele consegue inovar, né, e se motivar, né, estando ali dentro dessa realidade. Pessoal, nosso tempo tá acabando, estou dando uma olhadinha aqui, já estamos em 8h20 da noite, né? Eu queria ver se alguém tem alguma pergunta, porque eu vim falando direto, né? E foi muito... fui tentando ver se eu detectava alguma pergunta aqui, mas não detectei muitas, né? Alguém gostaria que abordasse alguma coisa que eu não tenha abordado aqui? Gostaria de falar sobre alguma coisa nessa área do empreendedorismo? Citar alguma nova tendência para a gente comentar melhor? A questão do empreendedorismo, Diego, por necessidade de sobrevivência é um fato. Talvez seja a razão de países com economias crescentes, igualitárias e sustentáveis tenham certo domínio no empreendedorismo. Exatamente, né? Porque o empreendedorismo por sobrevivência, ele é literalmente a sobrevivência, ele não é empreender. Lembra, pessoal, empreender é empreender esforços. Quando você fala, estou entrando numa empreitada nova, né? Então você está empreendendo esforços baseados em algum estudo, né? Lembra que a gente falou do causation, né? Então eu estudei toda uma causa, né? Todo um segmento para poder empreender. E aí quando o Diego fala, né, a razão de países com economias crescentes, igualitárias e sustentáveis tem um domínio do empreendedorismo. Por quê? Porque você tem igualitário. A partir de você é igualitária, todos têm informação. Então dificilmente você vai ter alguém que pense que o cara que foi demitido, provavelmente ele não se encontrou naquele mercado de alguma forma, mas pense que se esse cara tivesse tido a comunidade, tivesse tido educação, ela teria crescido, ela teria entendido
né, o mercado de trabalho como um todo, e ela teria escolhido como empreender. Então aí é quando o Diego fala que países com economias igualitárias e sustentáveis, né, eu faço a saúde, a educação, elas andarem em consonância com a população. A partir do momento que essa pessoa ela tem uma boa educação, ela consegue fazer um estudo de negócio e não pegar o primeiro que vem, né? E às vezes a pessoa, só você pergunte às 10 pessoas mais próximas de vocês quantos são felizes com o que fazem, né? E aí você vai ter uma ideia de quem é empreendedor e de quem está ali por necessidade. Então você vai ver pessoas que trabalharam a vida inteira e se aposentaram, que eu falei, cara, trabalhei para me aposentar, eu não trabalhei para ser feliz. Então a pessoa passou 1/3 do seu dia, 8 horas por dia, mais algumas horas no deslocamento, né, para simplesmente botar comida na mesa, né? E esses países que são mais igualitários, eles ensinam que o trabalho ele traz realmente a satisfação pessoal também, né? Além do convívio familiar, além do convívio fraternal, né? É prazeroso para mim estar aqui a essa hora com vocês, depois de passar um dia inteiro na agência, estar aqui com vocês batendo um papo. Porque é prazeroso para mim falar sobre isso, né? Então, acredito que tenha sido isso, Diego. Não sei se eu consegui conduzir o teu raciocínio aqui legal, mas acredito que seja mais ou menos nessa linha, né? Mais alguém, pessoal, antes que o Instagram corte o nosso reloginho aqui, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Mais alguém gostaria de bater um papo? Mais alguém? Alguma coisa que eu tenha falado, que eu soltei a matraca, né? Grande Diego, obrigado. Grande Paulo Aguiar aí. Alguém que gostaria de comentar algum modelo de negócio para a gente contextualizar, antes que o nosso reloginho acabe aqui? De qualquer forma, pessoal, deixar com vocês já o e-mail é pós.sp.osasco.sp.senac.br. Se tiver algum dos colegas docentes aí puder colocar aí para mim, eu agradeço. A gente está com 8 cursos de pós-graduação com inscrições abertas. O Senac de Osasco, a gente está com turmas começando agora em agosto, né, dentro dos vários temas da área de gestão de negócios, da área de saúde, enfim. Estamos com inscrições abertas aí, contamos com a participação de vocês aí, com a chegada de vocês. Dá uma olhadinha lá no site do Senac, né, em especial Senac Osasco, pós-graduação, sp.senac.br/pós-graduação. Qualquer dúvida, vocês têm aí o nosso Instagram, deixe os comentários, deixe as perguntas no Instagram. Vou ter um prazer imenso, eu gravo um vídeo e publico no nosso Instagram, se a gente puder bater um papo mais. Isso aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, é um dedinho assim da disciplina de empreendedorismo que nós temos no curso de gestão de negócios, né? E um dedinho assim da disciplina de gestão de tecnologia e inovação na pós-graduação de marketing digital e e-commerce, né? Danilo fala aqui como o Senac está se digitalizando. Danilo, hoje nossas aulas elas estão em formato remoto, né? Elas estão trabalhando com o Blackboard, que o Senac já trabalhava há muitos anos, com todo o ambiente em nuvem. Então todo o conteúdo, toda a troca de conteúdo entre os alunos, né, ela era feita via Blackboard, né? O Senac já tinha uma divisão de EAD, só que agora o nosso endereço no Senac, as aulas presenciais elas estão sendo remotas, que é diferente de EAD, né? Então dessa forma aqui, ao vivo. Então as nossas aulas hoje, nesse momento delicado, elas estão sendo em tempo real, os professores e os docentes trocando ideias com os alunos, mostrando conteúdo para os alunos, né? Trocando informações, passando conteúdo via Blackboard. As aulas ficam gravadas depois para consulta, né? E os professores à disposição para orientações, nós que somos coordenadores de curso, né? À disposição também via Microsoft Teams, fazendo reuniões, orientações de TCC, orientações das disciplinas, todas elas gravadas. Acredito que eu tenha esclarecido, mas se tiver pode perguntar. Energy Brasil, vamos deixar o endereço de e-mail. O e-mail você pode falar com pós.osasco@sp.senac.br. Repetindo, pós.osasco@sp.senac.br. Aí você pode mandar, Energy, mas se tiver qualquer problema em mandar, não tiver algum, manda aí pra gente um direct aqui nesse Instagram, que é o senac.osasco, tá? Energy Brasil SP. Energy Brasil SP. Manda que vão ter o prazer. Inclusive, convido a todos a entrar no site do Senac, tá, gente? Estão com inúmeros cursos gratuitos, né? Inúmeros cursos gratuitos. Então, acho que uma das grandes vantagens que a gente vai ter na volta desse isolamento social é a gente poder se capacitar melhor, né? E hoje,
por uma felicidade dessa nova economia, desse movimento que o mercado está tendo, não só o Senac, diversas outras instituições estão disponibilizando uma série de cursos gratuitos. Então, cursos no Senac que custavam algumas centenas de reais há alguns meses atrás, hoje está de forma gratuita. Então, dá uma entradinha lá, você vê que tem bastante curso, que de repente ele pode gerar capacitação para vocês se inserirem novamente no mercado de trabalho. Beleza, pessoal? Mais alguma coisa que a gente possa trocar figurinhas aqui, bater um papo antes? Agora o reloginho realmente vai cortar. Mais alguma coisa que a gente possa falar, pessoal? Então, uns 10 segundos. Pessoal, queria agradecer, então, muito a participação de vocês. Queria agradecer muito a quem esteve aqui com a gente, aos amigos, aos colegas docentes, a quem está nos conhecendo hoje. Quero me colocar à disposição. Meu e-mail é andré.lllima@sp.senac.br. Eu vou deixar essa live, a gente vai gravar ela, vai baixar essa, vamos deixar essa live gravada, vamos publicar ela nos canais do Senac, vai estar à disposição de vocês. Fico à disposição para a gente bater um papo sobre empreendedorismo. Quem quiser saber mais sobre o que rola lá, esses papos bacanas de pós que rolam lá nas aulas, fiquem à vontade para nos perguntar, saber como funciona uma das aulas, como funciona nosso dia a dia na pós-graduação. E, novamente, agradecendo a todos e desejando aí a vocês uma empreendedora vida, né? Uma vida pensando no outro, uma vida com sucesso, com empreendedorismo e com inovação. Pessoal, muito obrigado, até uma próxima e em breve tem mais live Senac aí, aguardo vocês lá no Senac. Grande abraço!